Por aqui no YouTube a gente já vai esquentando a nossa audiência para divulgar, para avisar, para quem entrar lá na nossa home do UOL já vai encontrar em destaque o novo e último episódio do podcast Janja, feita por essa equipe de milhões aqui do UOL Prime, com participação também da nossa querida Fabiola Cidral. E nesse último episódio, a gente que veio acompanhando toda a trajetória, toda a história da Janja ao longo desses 5 episódios, agora a gente tem os destaques ali sobre o entorno das amizades que a Janja fez nesses últimos anos, mostrando ali o apoio dos amigos dela em situações polêmicas em geral, principalmente ali naquela recente que deu que falar, que a gente acompanhou, da Janja no G20 social lá no Rio de Janeiro em novembro, quando ela soltou um fuck you Elon Musk durante o evento. Esse episódio aqui falando de como Janja vive cercada pelas amizades nos últimos anos, contando ali como que se deu toda essa influência e trazendo, inclusive, os destaques do que a Janja costuma falar sobre a participação no governo e o que ela se interessaria como um todo. Vamos botar um trechinho aqui antes de chamar a Adriana. Ao longo de todo o podcast, a gente ouviu que a primeira-dama se envolve em muitos assuntos do governo e se declara uma articuladora política. Essa postura rende a ela também uma enxurrada de críticas. E quando perguntada do porquê desse comportamento, Janja é enfática. Porque eu quero ouvir o que eles estão falando, porque essas reuniões são muito fechadas, afinal de contas, né? O que sai dali é um fiapinho e eu acho importante isso. Eu acho que as mulheres dos presidentes, elas têm uma voz que pode ser ouvida, que pode reverberar, eu sempre falo isso. E eu tô aliando tudo isso, claro, a minha visão de mundo, né, as coisas que eu acredito, estar nesses espaços, aprendendo também e dialogando. A gente agora, então, já está de volta com a nossa audiência, todo mundo da TV e do YouTube. A gente já teve um esquenta dessa voz deliciosa da Adriana Negreiros, que está aqui com a gente agora para contar os destaques, Dri, desse quinto e último episódio com o nome Foguete Não Dá Ré, Não Tem Ré. Adriana, conta pra gente o que a gente encontra, então, nesse último episódio. Boa tarde já para você. Boa tarde, Natália, Josias, Boa Sakamoto. tarde. Sempre um prazer falar com vocês. Bom, eu vou já sentir saudades, porque esse é o último episódio do podcast no qual trabalhamos nos últimos 8 meses, e nesse último a gente faz uma espécie de balanço, né, dessa situação que você mencionou, Natália, que é o fato de que a Janja tem procurado, ao longo de todos esses últimos anos, encontrar um papel ali no governo, né, exercer alguma influência, né, que ela considera que é legítima, mas tem enfrentado uma série de dificuldades para conseguir fazer essa influência de fato se exercer ali, né? A gente lida com essa questão do primeiro-damismo, né? Primeira-dama, como já mencionamos diversas vezes, não é um cargo no governo, e a Janja, né, sempre manifestou isso, nunca escondeu, a intenção de ter um papel efetivo no governo, mas sempre esbarrando nessas dificuldades, né? O que a gente conseguiu perceber ao longo de toda essa investigação foi que, a despeito das boas intenções da Janja, é preciso compreender o jogo político de uma maneira que aparentemente ela não consegue compreender, né, da maneira esperada, né? E a gente apurou também que a Janja, embora seja uma militante, né, já tenha se filiado ao PT ainda na adolescência, é uma figura que tem poucas relações dentro do PT. Não era uma militante que fosse conhecida dos petistas históricos, por exemplo, né? Muita gente conta, eu ouvi falar na Janja apenas depois que ela se tornou namorada do Lula, né? Ao mesmo tempo, ela também não tinha ali, digamos, um amparo, né, de grupos políticos, por exemplo, das feministas, né? Embora ela seja uma mulher que tenha sempre se preocupado com essa questão da equidade de gênero nos locais por onde ela passou, ela era uma figura que estava ali muito mais nos bastidores e não tinha, portanto, ali, digamos assim, um grupo que a amparasse e a apoiasse nessa empreitada dentro do governo. E a gente conta como ela se aproximou de figuras novas, de novos amigos, que prestam esse apoio à Janja em momentos de crise, né, como os que ela tem enfrentado ultimamente. E aí você mencionou o funk, o Elon Musk, como o grande momento de crise da Janja recentemente, e ela tem enfrentado uma série de dificuldades, tanto que as pesquisas têm demonstrado
que a popularidade da Janja tem derretido ao longo desses últimos 2 anos. Quando ela surgiu ali na campanha para a presidência, ela era uma figura que era vista como um ativo, como uma figura que podia agregar muito, sobretudo em relação ao eleitorado feminino. No entanto, essa promessa não se cumpriu. A Janja tem enfrentado um processo de desgaste em relação à imagem dela, e hoje a gente vê pelos índices, né, que as pesquisas têm mostrado que a situação não é muito favorável. Ela sofreu uma redução, inclusive na popularidade entre mulheres, que era ali o seu ponto de apoio mais forte. Também no Nordeste ela tem enfrentado uma queda na popularidade, e isso é reflexo mesmo dessa dificuldade dela de encontrar um papel no governo, né, de acordo com essas pretensões dela, que são bastante ousadas, de ser uma mulher que se apresenta ali como uma articuladora política, como alguém que tem uma voz relevante no governo, mas diante de uma série de circunstâncias e mesmo atrapalhadas da primeira-dama, ela tem enfrentado essa queda na popularidade, essas dificuldades, Natália. Mulheres, entre jovens, diferentes grupos. A gente viu nessa pesquisa Quest que foi atualizada agora no domingo, né? Foram 19 pontos que caiu ali a popularidade da Janja desde 2023 para cá. Adri, queria só um pouquinho mais também, assim, esse trabalho de vocês que tem sido feito de... É gostoso a gente poder acompanhar um pouco de perto ali nas reuniões de pauta. A Fabi vive contando pra gente esses detalhes. Eu queria entender um pouquinho justamente esse ponto das amizades, né? Você destacando ali as lideranças históricas do PT, os aliados históricos do presidente. Vocês citam alguns desconfortos também que surgiram recentemente entre esses dois grupos, tanto do evento recente ali do Prerrogativas, que o presidente Lula foi com a Janja e por isso faltou um evento do PT. Como é que se dá essa conversa? O que você tem de causa ali dentro para contar pra gente nesse episódio, que seria interessante, até do nome do episódio, né? Do foguete não tem ré. Parece que o foguete do Elon Musk, no caso, tem, né? Eu não sabia dessa informação. Tava lendo ali, me divertir. Sim, pois é, o foguete dele tem ré, por incrível que pareça. Mas mais cedo eu conversei até com o Marco Aurélio de Carvalho, que é o coordenador do Prerrogativas, né, que foi quem prestou aquela homenagem para a Janja na festa de fim de ano. O Prerrogativas é um grupo de advogados que se fortaleceu na Lava Jato e que é um grupo que apoia bastante a Janja, tanto assim que resolveu homenageá-la na festa de final de ano, ocorrida agora no começo de dezembro aqui em São Paulo. Mas o Marco Aurélio de Carvalho reforçou, né, na conversa que teve comigo mais cedo, que o Prerrogativas não é, digamos assim, um grupo que dispute com o PT pela atenção do presidente Lula, né? Porque houve ali uma situação que foi a festa do Prerrogativas, ela ocorreu no mesmo dia em que se deu uma festa de encerramento de um seminário do PT em Brasília. E aí o fato do presidente Lula ter comparecido à festa do Prerrogativas e não ter comparecido à festa do PT em Brasília e ter aparecido na festa por uma gravação de vídeo no qual ele chamava a atenção do grupo ali presente para problemas na comunicação do partido, isso foi visto, lido como uma demonstração de força do Prerrogativas, né? Uma vez que o presidente Lula optou por estar na festa em São Paulo e não em Brasília. Ele reforçou que ele é um petista histórico e que, portanto, não há ali uma disputa, mas foi uma situação que se colocou, né, que em outros anos houve outras festas e que o presidente Lula não compareceu, mas essa era uma festa que homenageava a Janja e, de fato, o esperado seria que o presidente Lula estivesse ali. Esse é um grupo que realmente tem apoiado a Janja em situações, né, tanto que essa festa ocorreu pouco após o evento Fuck o Elon Musk, e foi uma forma de demonstrar ali um apoio para a primeira-dama no momento crítico dela, né? Tanto que havia ali comentários, né, sobre essa situação, que era muito delicada para a Janja, que era importante, de certa forma, demonstrar que ela não estava sozinha, né? Porque há também, observadores notam que o Lula, especialmente após a prisão, tem se afastado um pouco da chamada velha guarda do PT, né, de pessoas que diziam para ele aquilo que ele precisava ouvir e que não tinham peias de dizer a ele, fazer comentários que talvez fossem impopulares ou desagradáveis, e que hoje o presidente Lula está cercado de pessoas que já não têm essa mesma intimidade, vamos dizer assim, para dizer para o presidente algo que ele precisa ouvir, né? E essa é uma tensão, né, como você mencionou, Natália,
que se apresenta em vários campos, né, mas com mais ênfase na comunicação. A gente conta nesse episódio 5 também que a Janja, ela é tida pelos seus apoiadores como uma pessoa que entende muito de comunicação, né, uma pessoa que tem muita facilidade em se apresentar nas redes sociais. Isso é visto por muitos como um talento para a comunicação. E há quem acha que, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, que se confunde um pouco ali, e tanto que isso cria uma série de dificuldades, né, especialmente em relação à área digital do governo, né, que é um ponto tido como crítico, né, no qual a Janja tem uma forte influência sobre essa área digital do governo, né, e agora a gente está nessa situação de ver o que vai acontecer, né, o que as próximas semanas reservam ao governo em relação à comunicação com a chegada do Sidônio, né, como o Josias e o Sakamoto estavam comentando, que já se faz notar, inclusive, na mensagem de fim de ano de Natal do presidente Lula. Então, agora é aguardar para saber como é que vai se dar essa influência da Janja na comunicação, se ela vai ser podada nessa área que é tão pertinente, tão importante para ela, ou se ela vai continuar ali exercendo poder e influência, né? É aguardar o que as próximas semanas nos apresentam. Fechando o podcast conectado aí com o assunto do momento no governo, né, Dri? Parabéns pelo trabalho a você e toda a equipe aí de Milhões, que sinto muita falta do pessoal do Prime. Um beijo para você e já fica aí o convite para quem quiser ouvir o último episódio de Janja, então, disponível nos tocadores, lá na nossa home do UOL. Vocês conseguem encontrar o caminho também para ouvir a série completa. Brigadão, Dri, até a próxima. Bom Natal para você, inclusive. Feliz Natal. Tchau, gente.